Fizeram um remake de O Exorcista e agora fudeu. Esse é o Terror Sem Medo Podcast e eu sou a Cal. E eu sou o Fábio. Bolitz, você mexeria com quem tá quieto? Não. Então, em 1976, o cinema criou um dos maiores clássicos do terror, O Exorcista. Um filme cercado de mistérios assombrosos em seus bastidores, como incêndio no set de filmagens, mortes repentinas de pessoas envolvidas lá, né? E até mesmo uma descoberta bizarra de um serial killer fazendo uma ponta de figuração. Apesar de assustador, saber sobre essas histórias nos deixa um pouco mais instigados para conhecer a obra. Mas agora estamos em 2024 e resolveram criar um longa que mostra os bastidores de um filme de exorcismo. Mais precisamente, o enredo é um remake do que foi criado em 1976. E então, podemos conferir junto com toda a equipe técnica os bastidores de um filme que trocou Pazuzu por Moloch. Hoje vamos falar sobre O Exorcismo. E temos sinopse para esse filme, Beats. Temos. Um ator problemático começa a exibir um comportamento perturbador enquanto filma um filme de terror. Sua filha distante se pergunta se ele está voltando aos seus vícios do passado ou se há algo mais sinistro em jogo. E onde que as pessoas podem assistir esse filme? Atualmente no cinema. Tá fresquinho no cinema, né? Fresquíssimo. Acabamos de sair do cinema, então. É verdade, olha. Horinhas depois do cinema. E lembrando que a gente vai ter spoilers sobre O Exorcismo. Curiosidade sobre esse filme é que ele foi filmado em novembro e dezembro de 2019, mas ele foi lançado só em 2024. No caso, ele começou as filmagens em 2019, ele parou, meio que foi cancelado. Foi cancelado. É engraçado que no filme rola uma coisa dessa, né? Rola. Que o filme é cancelado e tudo, né? Então meio que é um metafilme, né? Ele conta mais ou menos... Ele é um metafilme mesmo. Ele é um meta-filme, né? Porque ele é um metafilme, mas dentro do filme acontece o que aconteceu agora. Sim. Então... Ele é meta em várias coisas, né? Ele é metafilme de um filme de exorcista, do filme Exorcista. Ele é um metafilme do próprio filme. E ele é um metafilme sobre a carreira do Russell Crowe, que fazem vários comentários sobre isso. Mais pra frente a gente fala. Caramba, eu não saquei isso. Depois você fala aqui, então. As filmagens, né, do Exorcismo, ele só foi retomado por conta do sucesso que ocorreu do Exorcista do Papa. E o ano que vem já vai sair o 2, né, do Exorcista do Papa, no caso. E a gente já vem com... A gente gravou Terror Sem Medo sobre. E o orçamento pra esse filme agora foi de 22 milhões de dólares. É um valor bom? Não sei. Ok. Então. Porque é engraçado, né? Que o filme mesmo, ele é aquela produção que você vê os bastidores do. Então, meio que... ele tem que aparecer... Óbvio que os cinegrafistas do filme mesmo não aparecem, nem nada, né? Mas toda a produção do filme, ela aparece. Então, rola de você usar um galpãozão e fazer o cenário ali pra acontecer. Que é basicamente barato, isso. Né? Muito, muito mais barato. O filme é basicamente isso, né? A gente vê tudo acontecendo. O filme é o bastidor mesmo, né? Do filme do Exorcista. Efeito especial, assim, efeito especial, digo... Todo filme tem, né? Tem. Mas é efeito especial de transformação, essas coisas assim. Aquele efeito que não é pra melhorar a cena, ou então pra fazer o tratamento na cena, tem pouquíssimo, então... É verdade. Inclusive a questão da maquiagem mesmo, né? Quando a gente vê, por exemplo, uma das cenas que eles vão fazer, né? No caso, o filme, ele é um remake de Exorcista, né? A gente tá falando aqui desde o começo sobre isso. Então, tem a cena da parte do exorcismo, tem tudo isso, né? Tem até a parte da maquiagem que eles mostram, né? O animatrônico da cabeça girando, que na verdade não girou, né? Quando eles vão ver lá, o negócio pifa na hora. E aí é estranho, assim. Mas eu achei legal o cuidado que eles tiveram de mostrar a tentativa de fazer a cabeça girar, tirando a máscara da atriz. A reprodução do rosto dela, né? Porque eu fiquei pensando, cara, se esse negócio queima, a máscara dela tem que fazer tudo de novo. Então, realmente tem que fazer ali, porque fazer uma cabeça é tranquilo, né? Entende? Tipo, você só vai fazer uma cabeça, porque vem cabelo, vem tudo. Agora, refazer boca, nariz, formato do olho pra... Eu achei legal isso daí, assim, sabe? Tipo, é uma coisa que eu fiquei olhando e falei, nossa, faz sentido, né? Eles testarem sem assim, o rostinho ali. Teoricamente não é muito difícil de fazer, porque eles não fazem uma só. Geralmente eles fazem mais de uma, né?
Porque eles tiram o molde da pessoa, né? Eles fazem Aham. eles fazem de... Eu não sei o nome do material, mas ou geralmente é silicone, Uhum. que é feito o molde, ou então com tipo argila, assim, uma argila Aham. branca, né? Aí deixa ali a pessoa, até só deixa os buraquinhos no nariz, né? Teoricamente não é muito difícil de fazer, né? Vai ter que É, desenhar tudo de é novo. verdade. Ah, Porque mas deve ser tem... trabalhoso, né? Tipo, com deve ser muito certeza. trabalhoso, porque é perfeito, é um rosto dela, assim, Sim, sabe? Não sim. é um rosto, tipo, formato do rosto dela, só que com as imperfeições pra fazer mesmo as maquiagens de demônia e tal. Então, meio que, né, deve ser mais Sim. difícil, né? Mas eu achei legal, tipo, é um detalhezinho meio bobo, assim, que passou e eu achei interesting. Como é um filme que mostra os bastidores, tem a questão da maquiagem mesmo, que a gente não vê a maquiagem depois do efeito, né? A gente vê só os cortes ali e tal, tudo. Sim. Provavelmente teria uma pós-produção ali que a gente não viu, né? Porque o filme é basicamente o bastidor. Então eu achei interessante isso, assim, sabe? Porque eu vi alguns comentários sobre a questão de maquiagem. Ah, porque tava imperfeito. Aí eu fiquei pensando, falei, cara, mas tá imperfeito mesmo, porque não, é a filmagem Porque do filme. aquele não era o filme que a gente tava vendo. Então, a gente tá vendo o bastidor do que é, sabe? Então a maquiagem vai tá imperfeita, vai tá tudo meio que incompleto ali. É o que a gente tá vendo naquele instante, né? O que a gente vê de filme, ele vem, né, umas maquiagens digital. Vem tudo isso, né? Vem aqueles efeitos, vem a iluminação que fica foda, não fica aquele escuro estranho. Então eu achei interessante isso, assim, sabe? A gente vê essas imperfeições porque é isso que é o filme de verdade. Ali a gente vê o quão de concentração que o ator e uma atriz tem que ter numa cena daquela. Cara, não tem som, não tem trilha sonora, não tem, tem um monte de gente te olhando, debatendo na cama, xingando. E, cara, o quão difícil deve ser fazer uma cena dessa. Eu acho muito legal essas paradas assim mostrar, porque esse filme, ele é o segundo filme do Joshua Miller, né? Mas é um filme muito bem filmado, porque eu achei, no meu ponto de vista, claro, porque ele é um filme que ele tá filmando um filme. Tá filmando o momento de criação de um outro filme, que deve ser um caos, velho. Nossa, demais, porque demais. Aí uma câmera não pode bater na outra. E as câmeras andam, né? A câmera anda e passa por outra câmera e tudo mais. Imagina, mano, o caos que não deve ser essa porra, velho. Sim, porque é uma pessoa olhando o ator atuando ali pra ver se tá certo, né? O diretor, no caso, vendo tudo. Mas tem outras pessoas ali conferindo se tá tudo certo também. Tem várias câmeras, então ele vê de vários ângulos diferentes, assim, pra ver, no caso da montagem do filme, né? Que vai vir depois, que a gente não vê esse processo, porque a gente não vê o filme pronto, a gente vê o filme indo. Mesmo porque o filme é cancelado, né? É verdade. E aí, a gente vê mais ou menos uns 15 dias de filmagem. A gente não sabe quanto tempo que seria de filmagem, por exemplo, né? Então, cara, é muito legal, assim, sabe? A gente vê umas imperfeições mesmo na questão do filme. Porque, assim, eu achei interessante a questão de a maquiagem. Quando tem alguma morte, a maquiagem é muito bem feita, porque ela é real. Sim. É o que aconteceria mesmo na cara de uma pessoa. Tem até pouca morte no filme, né? Assim, só tem uma, né, que eu lembro. Não, assim, tem a primeira morte, né? Porque, assim, o padre, o Tony, que é o Russell Crowe, ele substitui um outro ator que morre no começo do filme. Que ele tá fazendo a passagem de texto dentro da casa onde vai ser filmado o filme. E aí o Moloch, que é o Pazuzu do filme, ele mata esse ator que ia ser o padre, né? O Russell Crowe substitui ele. Ali a gente tem uma morte, mas quase não vê. A gente vê ele sendo enforcado e tudo mais. Tem a morte do outro padre mais que iria gráfica, substituir, né? Que é mais gráfica, tudo que é bem feita pra caramba. É muito bem feita. Né? Que ia substituir o Tony, né? E tem a morte do padre no final. É verdade. Porque a morte do padre a gente não vê, na verdade, né? Ele cai. Ele fica debatendo, pegando fogo, né? Ah, é verdade. Porque tem o Russell Crowe também. O Tony também que morre, né? Que ele cai do prédio, mas a gente não vê ele. Meio que não morre, né? É verdade, é verdade. Eu tô falando do padre. Do padre é mesmo. Tinha esquecido dessa morte, você acredita? Essa morte do Joe... a morte final, né? É a destruição do demônio. E tem o Joe. O Joe é o outro personagem, né? Que ia substituir o Tony. A morte dele é bem gráfica mesmo. E como eu tava falando, né? A maquiagem ela é muito bem feita nesse momento, porque é uma coisa que aconteceu, sabe? Não é filme, não é nada disso. É real mesmo. Então, eu achei bem interessante, assim, sabe? Essa distinção de filme, a maquiagem tá... maquiagem mesmo, assim, sabe? Você tá claramente vendo uma pessoa maquiada. É legal a gente falar antes também que esse filme, ele tem
uma história, né? De que ele são os relatos do Jason Miller, que é o padre Caras do Exorcista, que contou pro filho dele, o Joshua Miller, sobre as coisas que aconteceram no bastidor do filme. Ele deve ter floreado bastante, e o mais eu acho que o que ele deve ter contado é sobre o que o William Friedkin fazia com os atores. Dava tiro, dava tapa na cara, empurrava as atrizes e tudo mais. Então, isso é bem reproduzido no filme, né? A gente vê que o diretor do filme, né? Do filme que tá sendo feito... É o Peter, no caso. É um Peter, que é um filho da puta, né? Aham. Assim, o personagem do Russell Crowe não é flor que se cheire, mas também não é pra você... Cara, não adianta você pisar na pessoa, né? Mas esse filme, ele é tão meta assim que tipo, ele é dirigido pelo filho de um ator que tava no Exorcista. Ele tem um remake do Exorcista dentro dele. E os comentários que eles fazem sobre o Russell Crowe dentro do filme, porque lá ele é um ator falido, que tava em baixa porque teve casos de drogas e tudo mais. O Russell Crowe nunca foi assim. Ele não tem casos de droga nem nada. Ele tem uma carreira bastante linear, né? Mas lá o comentário que fazem foi assim: você nunca vai imaginar que esse cara aqui vai fazer um padre. Ele era um herói de ação. Agora eu entendi. Cara, é engraçado e aí, isso, como né? esse filme foi feito em 2019 e foi terminado no ano passado, muito provavelmente esse comentário foi feito depois. Porque teve o Exorcista do Papa, que foi feito nesse meio aí, né? E aí é uma coisa que as pessoas falavam: caralho, o Russell Crowe vai ser um exorcista, um padre exorcista. É verdade. E é um comentário que tá de fora que vai pra dentro do filme. Né? E é engraçado, né? Porque ele tenta fazer um exorcista lá e ele não consegue, né? Não consegue. Nesse legal filme, que né? os personagens, tipo, o Russell Crowe, eu gosto, ele é um bom ator. Você vê que ele não olha no olho das pessoas, ele é envergonhado por todas as paradas dele, né? E você não vê o outro padre lá, o padre que ele faz no Exorcista do Papa. Você vê outro personagem. Tem nada a ver uma coisa com a outra. E a gente vê no filme a relação do Tony, né? Que é esse ator que tá falido, né? Que no filme ele fala sobre o fato dele ter ficado, parece que no hiato mesmo, né? Por conta de reabilitação. Assim, eu achava que ele só bebesse muito, mas parece que ele usava droga também, por um comentário da filha dele, né? Que chega uma hora ele tá no quarto, todo ensanguentado, a gente não sabe de onde que surgiu esse sangue, porque ele não tá, assim, ele arranhou um pouco a cara dele, né? Mas ele tem muito sangue, né? Tipo, não sei de onde que surgiu tanto sangue, assim, só do rosto. E ela pergunta pra ele se ele tava usando de novo, se era cocaína, se era alguma outra coisa. Então, provavelmente a reabilitação foi por várias drogas, né? Bebida alcoólica, cocaína. O Peter, o diretor do filme, do Georgetown Project, é o nome do filme que tá rolando dentro do filme. Então, o diretor do Georgetown Project, o Peter, ele faz essa parada de ficar comentando sobre a vida do Tony pra incentivar ele a entrar mais no personagem, porque ele não tá atuando bem e tal, porque ele tá incomodado. E tem um momento que ele fala: você largou a sua esposa com câncer, a sua filha criança, pra viver no mundo da esbórnia, de droga, de mulher, de puta, não sei o quê. Então, provavelmente isso aconteceu mesmo, né? E a mulher dele morreu por causa dele. O filme é legal, eu gostei, mas ele tem muita ponta solta que não é explicado. Por exemplo, isso aí que ele tava cheio de sangue, eu imagino que deve ter uma cena que ele matou alguém e a gente não viu. Não dá pra saber também, né? Sim, a janela quebrada lá, por exemplo, que ele cai. Por que aquela janela tá aberta? A não ser que seja um lance de demônio mesmo, né? Tipo, abriu e tal, então... E aí tem essas questões, tipo, quem era a mulher dele, sabe? Por que ele tá ali? Por que ele chegou naquele ponto? Por que ele é um ator? Então, o filme, ele tem essas coisas que não fala. Mas aí tem essa relação, né, da filha dele ali, que ela chama ele de Tony. Imagino que tenha tido esse ato, né, dele ter abandonado ela criança, então ela acabou reencontrando ele mais na fase de adolescência mesmo, né, meio que adolescente pra adulta mesmo, e ela é uma menina revoltada, né, eu imagino que, mano, você perde a mãe e não tem um pai, né, porque o pai não é presente, não se importa com a família, nem nada, e aí ele quer ser pai, né, e tem até um momento que eu acho interessante, assim, que é o momento em que parece que ele já tá possuído pelo Moloch, né, no começo ele fala: meu nome não é Tony, é pai. Aí chega uma hora que a gente já vê que ele tá possuído, que ele fala: eu não sou o Tony. E aí ele sai. E eu olhei e eu falei: caralho, me arrepia falar sobre isso, porque eu fiquei pensando, cara, ele não vai falar que é o pai, porque ele também não é o pai. É verdade. Cara, é a hora que eu falei: ele já tá possuído pelo ritmo ragatanga. Ele é possuído logo no começo do filme, porque a gente vê aquelas marcas dele. Sim, mas quando ele fala que ele é o pai, ele não tá com isso ainda, porque ele tá no começo do projeto e tudo, né? Então ele
tá de boa. Só que daí é o momento que tem a briga lá, que é a hora do sangue, que daí ele fala pra filha dele, que é mais ou menos o... Não é no meio do filme, mas é o início pro meio, né? A possessão desse filme ela é diferente, porque o monstro, o Moloch, o demônio, que também pode ser Molech, que tá escrito, inclusive, lá no filme, Molech. Ah, é? É. Mas que eu pesquisei que É o Molech. É o moleque. Ele foi possuído pelo moleque. E é engraçado que esse demônio aí... Ele mata crianças, né? Ele faz ritual. O ritual dele consistia em sacrificar bebês recém-nascidos em nome da divindade. Sim. Então é moleque, ó. É um moleque. Moleque safado, filho da puta. Tipo assim, o Molech, o Moloch, ele faz só um show-off no filme, na hora que ele tá em cena, quando eles estão fazendo uma cena, eles estão filmando a cena de possessão, ele já tá possuído de verdade, né? Tipo, ele tá fazendo a cena de possessão do filme lá, do Georgetown Project. Que a menina, no caso, tá possuída, que a menina que né? é possuída. Mas ele tá possuído. E aí o demônio faz um show-off, que é uma coisa, tipo assim, ele mostra os poderes dele, né? Ele vira ele e tal. E, tipo assim, é uma zoeira do demônio com o filme, com as pessoas que estão ali. Porque em momento nenhum ele faz isso. Ele não voa, não vira a cabeça. Só no final mesmo que ele fica com todo branco. É verdade. Mas é uma possessão diferente, né? É uma possessão que me lembrou um pouco Estigmata, assim, sabe? Lembra mesmo. E é engraçado, né? No filme, eu não senti nada disso, nada de medo, nem nada assim. Mas agora, falando sobre essa cena, me dá um medinho, você acredita? Eu acho que é porque eu tô pensando, eu tô meio que fantasiando a cena na minha cabeça muito pior do que ela realmente é, sabe? Porque... o filme, ele tem uns jumpscares, assim, mas eu não me incomodei. Eu achei os jumpscares bem ok desse filme. Sim, é bem tranquilo, assim, sabe? Assim, é um susto que a gente levaria se a gente tivesse de boa, por exemplo, no sonambulismo, por exemplo, no momento de sonambulismo, e uma pessoa acordasse a gente. Eu iria levar um puta susto, porque eu deveria estar deitada e não em pé, num corredor. E quem me acordasse iria levar um puta susto, porque eu tô dormindo e de repente eu acordo, entende? Então eu vou dar esse espasmo mesmo de acordar. Então é um susto que faz sentido, sabe? Eu não achei muito gratuito, assim, igual, tem muito filme que é gratuitão, assim, né? Ele não tem, ele trabalha bastante esse medo. Assim, ele não é, nossa, um filme genial. Ele é um filme bem ok, assim, ele é linear, assim, é bom. Ele é bem dirigido por esse cara, né? Achei bonito, ele é bem fotografado, apesar dele ter uma cor muito azulada, assim, né? Mas ele tem umas cenas, por exemplo, tem uma cena que eu até comentei com você, que ele filma o Russell Crowe, assim, meio de perfil. E aí você vê os cílios dele assim, né? Ele mexendo, o olho dele tremendo. E é uma cena bem bonita, né? Tem uma cena de transição que você percebe que ele de repente tá aqui lendo uma parada e quando a câmera vira, ele não tá mais no lugar que ele tava. Ele tá no outro. Que você fala, caraca, foi muito bom isso, porque não deu pra perceber. Né? É verdade. Então o filme tem esse mérito, assim, eu acho, cara, tipo, ele é bem ok, assim. Esse cara, se ele dirigir outros filmes de terror, acho que ele vai mandar bem. E a gente vê, né, o Tony não conseguindo entrar nesse personagem, né? Ele não consegue. A gente não sabe se é por conta dele não acreditar, né? Na religião católica mesmo, né? Porque tem um momento que ele conversa com a filha dele e ela fala pra ele, né? Ah, mas quando eu fiz teatro, quando eu era mais nova, você falou pra mim, pra eu conseguir guardar as falas, né? Decorar as falas, eu precisava pelo menos entender do que tá sendo dito. Eu tinha que entender o que tá sendo falado, né, e tudo. Então, você precisa entender também do que você tá falando. E aí, parece que em momento nenhum ele entende. Só no final que a gente vê, né, que é o momento que ele vai tentar exorcizar de verdade, assim, né, a gente tem uns flashbacks no meio do filme que a gente não entende o que é, né? Mostrando ele jovem, com um padre e tudo mais. E outra, é o diretor que fala sobre ele ter sido abusado. Então, é engraçado porque a gente vê... Público, né? Ou pelo menos no meio do... Assim, talvez público não, porque a filha em um momento fala que ela não sabe o que é, mas talvez no meio artístico as pessoas saibam o que aconteceu com ele. Sim, porque daí a gente vê esses flashes, sabe? E a gente vê o padre em questão, né? Que a gente não sabe quem é o padre, mas no final a gente imagina mais ou menos que o padre que tá abençoando o espaço lá é o padre que abusava dele. Porque, cara, eu fico pensando, né? Imagina, se o abusador tá lá abençoando tudo e você não consegue atuar. Justamente um ator que foi, sei lá, parece que é consagrado, que foi chamado pra fazer esse filme e tal, depois de tempos e tempos de reabilitação, imagino que ele seja um ator consagrado, assim, que eles queiram muito, né, trabalhar com ele. O famoso comeback.
Aí eu fico pensando, cara, se o abusador tá lá, entende? Como é que você vai ficar Então, bem porque ali? ele nisso? não consegue. Eu acho que ele ficou tão afetado com aquilo que ele não vê a cara da pessoa que abusou ele, né? E outra, ele embebeda o menino com o sangue de Cristo, né? E Exatamente, aí ainda tem começa isso. começa a girar o dedinho lá na taça de vinho com o dedo do meio, né? E enfia na boca do menino, assim, de uma forma Exatamente. muito sexual, sabe? E é o que ele faz com a filha dele quando a filha dele vai dar remédio pra ele, né? O segundo Exatamente. remédio, quando a filha dele vai tirar o dedo, ele passa a boquinha, Uhum. assim. E, tipo assim, é um detalhe muito pequeno, mas quando você vê isso, você fala assim, cara, isso não é coisa de pai e filha, sabe Então. assim? Ele Isso é não coisa faria de... isso com a filha dele. Ele né? não faria isso com a filha dele, sabe? Porque em momento nenhum a gente vê ele sendo estranho com a filha. Não. E ele só é estranho com a filha quando ele tá possuído. Exatamente, porque ele, assim, parece que ele quer se reconectar com a filha dele, o Tony, né? Não o Tony possuído pelo Moloch. O Tony mesmo, ele quer se reconectar com ela, né? Então ele quer que ela chame ele de pai, ele tenta ficar junto com ela, conversar com ela, só que ela não quer esse contato. Mas ela não quer porque ela foi rejeitada por ele, entende? Por conta de droga, por conta de não amar a mãe dela. Então, não é que ela não quer porque ele fez alguma coisa com ela, ele fez coisas com a família, sabe assim? Tipo, ele abandonou a família. Sim. Só que nesse momento, você vê ela cuidando dele porque ela já começa a ver, né, ele com outros olhos e tudo, e tem esse momento que ela dá uma travada, tipo, e aí que a gente vê, né, ele tipo, maltratando mesmo, né, ela com a outra atriz que faz a menina possuída, né, que agora elas estão saindo e tal, né, e chama elas de, tipo, nomes horríveis, assim, né? Mas a gente vê toda essa virada mesmo do Tony, né? Sim. No filme. O Exorcista, o filme original, ele realmente dizem que é um filme maldito, assim como o do Damien, né? Que é o nome do filme do Damien? A Profecia. A Profecia. Tem lá o Poltergeist também, que a menina morreu com uma doença que depois descobriram que era a doença de Crohn, né? A gente conta lá no nosso episódio do Exorcista, o Terror Sem Medo número 40. A gente fala muito sobre os bastidores. A Profecia a gente também fez, que é o Terror Sem Medo número 43. E a gente também fala bastante sobre os acontecimentos em volta. Então esse filme ele foi criado para isso. Pra explicar esses acontecimentos que aconteceram e que a gente não sabe se é verdade ou não. Em um momento do filme, ele usa isso muito como muleta. Muleta não, mas como um plot device, o que vai mover a trama. E depois ele é esquecido. Ele tem esses problemas, tipo assim, ele é um filme meio clichêzento. Essa parada dela chamar ele de Tony, e aí depois no final ela vai chamar ele de pai. Isso é um clichê, porra, que já... Quantas vezes a gente não viu isso no cinema, né? É verdade. E ele tem essa questão de levar esses mistérios assombrados que acontece, cai, não sei o que, quase mata o diretor. As câmeras ficam falhando, a luz piscando. A luz, né? Né? Mas em um certo momento, assim, cara, vira um filme de possessão e pronto. Apesar da posição diferente, da morte do demônio ser bem diferente também. Nossa, gente, é inesperada. Né? Mas... E o que eu achei interessante desse filme é que ele faz realmente uma homenagem ao filme Exorcista. Porque a gente vê o estúdio que tem o quarto, né, com a câmara fria, né? Em que é uma coisa que vem do Exorcista. O filme do Exorcista, aquele quarto, né, da Reagan, ele foi climatizado pra ficar super frio, pra ter aquelas cenas, né, de saindo fumacinha pela boca e tal. Então lá, né, tem até a portinha lá, tipo, o estúdio de câmara fria. Quando eles entram, é um galpão enorme com a reprodução do quarto. E você olha e fala, cara, que sensacional. Deve ser muito legal você chegar num momento desse, assim, sabe? De você ver como é feito uma câmara fria. O que eu achei mais foda desse filme, assim, de interessante, é você ver os bastidores de um filme. A gente vê a construção da casa inteira, todos os andares da casa. E é uma casa que poderia se viver dentro da casa, né? É como se você pegasse uma casa e cortasse, né? A parte dela de fora. E é muito legal isso, porque quando a gente tá vendo o filme, a gente não imagina. Cara, a gente olha e fala, cara, isso é uma casa mesmo de verdade, sei lá, de algum lugar da cidade, né? Isso foi muito legal, assim. E ver toda a correria em volta, o pessoal do cafezinho, o pessoal da limpeza, o cinegrafista, a gente brigando por causa disso. Aí um grita, corta, e todo mundo grita, corta. Porque às vezes o diretor grita baixinho. E é legal como o pessoal tá conectado, né? Porque o diretor tá com o foninho
fonezinho lá e todo mundo, toda a equipe inteira tá ouvindo o que o diretor tá falando. Então, não é uma coisa que o diretor tá falando aqui, por isso que às vezes ele fala baixo, porque tá todo mundo ouvindo ali, sabe? Então, é legal você ver isso, assim, né? Porque, tipo, você fica pensando, né? Cara, como que o diretor fala com o cameraman 3, sabe assim? É óbvio que ele tá falando com o cameraman 3 por um microfone, sabe? Isso é apresentado pra gente e ele mostra isso num detalhezinho interessante, que é o momento que a filha dele tá dentro da produção também e ela tá com fone. E ela tá com fone. E ela ouve o diretor falando. Toda aquela babaquice. Né? Tipo, você largou, você abandonou sua esposa, né? Que foi o que você falou no começo, né? Abandonou sua esposa com câncer, sua filha criança. Cara, e ela ouve também sobre a questão do abuso, ouve tudo. E você fala assim, cara, tenho ódio e ao mesmo tempo pena do meu pai. Porque olha só o que ele passou. Será que não é por isso que ele fez isso? Mas, tipo, não justifica porque a menina não tava lá na vida dele quando ele tinha 12 anos, entende? Então, tipo, é uma coisa meio foda, sabe? Que você fica naquela ambiguidade de... Tenho motivos pra ficar com raiva, sabe? Mas, ao mesmo tempo, meu pai tem motivos pra ser uma pessoa maluca, assim, sabe? Sim. Então, você fica naquela, né? Até porque o Russell Crowe, o Tony, não é um vilão. Ele é um cara fudido, né? Da cabeça e tal. É legal porque no filme tem várias paradas assim, tipo... A gente aqui faz uma análise um pouco mais comprida, né? Quando você faz uma análise um pouco mais simples, acaba não passando mais superficial em certas coisas. Mas, por exemplo, esse filme, no começo, você acha que ele pode estar tendo esquecimento, essas coisas, por causa do remédio, né? Porque tem, né? Tipo, eu tomo remédio, assim, eu não tenho esquecimento. Mas tem aquelas questões, eu não tomo o mesmo remédio que ele, mas o remédio que eu tomo é controlado, que me dá umas coisas estranhas, assim, que não são normais minhas. E ele fala isso não é normal meu, tipo, eu esqueci. Na vida dele, afeta ele daquele jeito. E aí, um certo momento, a gente vê ele cuspindo o remédio, a gente vê, não é o remédio. É o demônio. Pelo menos o filme não fica segurando isso por muito tempo. É verdade. E o filme é curto também, né? O filme tem um pouco mais de 1h30, então ele é bem sucinto, assim, também, né? Cara, eu tô gostando muito desses filmes, assim, que eles estão sendo feitos em 1h30 de novo, sabe? Porque não cria toda aquela barriga Porque, cara, você entende ali o que tá acontecendo, a relação dele com a filha, a relação dele com a atuação, a relação do diretor com toda a equipe, inclusive com ele também, com o Tony. Você vê a possessão, o momento que foi possuído, que é um detalhezinho que você vê, né? Tipo, coisas estranhas acontecendo e tal. Então, assim, quem tá convivendo com ele tem outros olhos pra aquilo, quem tá vendo de fora tem outros olhos, então eu acho interessante, assim, sabe? Tipo, eu achei bem legal, assim. Agora, a única coisa... Podemos ir pro final já? Podemos. É a forma que ele mata o demônio. Nossa, cara... Porque ele tenta fazer um exorcismo e não dá certo, lógico que não dá certo, porque ele não é um padre, não tem nem poder pra isso. Mas eu não esperava. Cara, eu também não. É uma coisa que eu não esperava, mas eu acho que eu faria a mesma coisa, não sendo um padre, sabe? Eu tenho um crucifixo. Eu não sei exorcizar. Eu vou matar, sabe? Vou enfiar o crucifixo na cabeça. Caralho, e depois enfia na papa, né? E é um momento... eu não sei em que momento que ele pega fogo. É na hora ele tira o de baixo, né? Aí o cara começa a gritar e a cara dele incendeia. Incendeia inteiro depois, né? Caralho, gente, é muito louco isso. Caramba. Tipo assim, não tem explicação, mas ok, foi legal pra caralho, eu achei. Então, não tem explicação, mas assim, nos rituais com o Moloch, pelo menos, né, a estátua, ela era oca. E aí, no momento da cerimônia, um fogo era aceso dentro dele. Aí eu não sei se é por conta desse tal ritual, assim. Com certeza, pronto, matou. Não tá explicado, mas acho que não precisa ser explicado. Se você quiser, né, saber mais do demônio, procura sobre ele, né? Na minha cabeça eu pensei, né, é um demônio, então vai voltar pro inferno fogo, sabe? Mas depois de saber um pouco disso, eu não sei se a intenção seria mesmo, vamos queimar, porque a gente geralmente queima o que a gente não quer mais. Mas tem esse lance do ritual, né, de Moloch mesmo, que a estátua ela era louca. Ela era oca. E acendia um fogo dentro dele em todos os rituais que faziam. E achei legal que ele cai no chão estribuchando, pegando fogo. E não é mal feito, é bem feitinho. Não, é muito bem feito. Provavelmente era uma pessoa que tava ali fazendo Eu ia falar isso, cara. Deve ser muito foda ser esse dublê de fogo, né? Tem uma galera que é foda, cara. Aguenta bastante, né? Caralho, muito foda. E, Bolitz, qual é a nota que esse filme merece? Cara, 3 tá bom pra mim. Esse é um filme justo. Então... Pra mim, vai ser... Vou ser bozinha. Vou colocar 3,5. E a nossa média quanto que é? 3,25. Tá bom. Tá ótimo. Nossa. Não passava de ano.
Não, passava, né? Não Passa passa. raspandinho. Mas tá ótimo. Porque esse filme, assim, ele realmente não é um 5 e nem um 4, assim. Mas não porque ele é ruim, mas porque, cara, ele é um filme, Sim. assim, sabe? Ele Tipo. é um filme, é. Ele não é nada inovador, mas ele, tipo, é um filme de exorcismo um pouquinho diferente dos outros. Uhum. Que não tem o exorcismo. É. O que ele faz no exorcismo é o que tá no roteiro do filme. Aham. Do roteiro do filme que ele tá filmando, do Georgetown Project. Aham. Que lógico que não vai adiantar porra nenhuma. E onde que as pessoas podem ouvir este e outros episódios? A gente tá no Spotify, no Deezer, na Amazon Music ou no Apple Podcasts. E também estamos na Aurelo. Eu esqueci. Mas se você é ouvinte old school, pode assinar nosso feed lá no seu agregador de podcast favorito, procurando por Terror Sem Medo. Muito fácil. E dê 5 estrelinhas onde dá pra dar 5 estrelinhas. Comenta onde der pra comentar. A gente sabe que no Spotify dá pra comentar, né? Sim, interage com as nossas enquetes que a gente coloca lá. Sim, na Apple Podcast eu sei que dá pra dar 5 estrelinhas também, além do Spotify. Então, onde der pra dar 5 estrelinhas, né? Não sei se no Deezer dá pra dar 5 estrelinhas também. Mas Não enfim, dê 5 estrelinhas lá pra gente. E onde que os ouvintes podem encontrar-nos? Ó. Pode encontrar-nos no Instagram. Encontrar-nos, tá, gente? Lá peladinho no Instagram. Não tá não, viu? Não tamo. Aí é mais caro. A gente tá no Instagram como Terror Sem Medo 13, tudo junto e 13 numeral. E também estamos no nosso e-mail, terrorsemmedo13@gmail.com. E se você quiser uma facilidade, os links estão na postagem. Comenta no Instagram, curta, né, nossas publicações, comenta também, dá a sua sugestão, dá a sua opinião sobre o filme, né? Muitas vezes a gente traz algumas curiosidades aqui sobre o filme. Se você vir, né, tiver alguma outra, porque a gente acabou de sair do cinema mesmo, assim. Sim. Então, é óbvio que a gente tá trazendo nossa... São poucas vezes que a gente faz isso, né, de assistir o filme Bem pra pouco, gravar. Uhum. Então, alguma coisa deve ter passado aí pelo nosso sim, olhar, pela nossa visão aqui. Então, traga aí sua opinião sobre este filme. E outros também, né, que a gente sempre tá lendo outros comentários de episódios anteriores. Então, se você tá maratonando, não pense que... mas eu vou comentar sobre o episódio 2 e eles não vão ler. A gente vai ler e a gente vai comentar. E uma coisa importante, se você veio através de algum podcast que a gente participou, seja qual for, comenta, você vai vir pelo podcast tal. E também, né, a questão do e-mail, né, sempre mande e-mails pra gente. Se você quer escrever algo mais longo e não cabe, né, no comentário do Instagram, pode mandar e-mail que a gente também lê ele inteiro na íntegra. Exatamente. Inteiro na íntegra, subir pra cima. Subir pra cima. E é isto, galerinha. Até semana que vem e tchau. Até semana que vem.